Agora, pro bem do Campeonato Paulista, há que se tirar o Klaus nas finais do campeonato envolvendo o Palmeiras. Tem que tirar o cara, pô. Tem que tirar o cara. Ele é palmeirense. Todo mundo sabe disso. Terceira final seguida que ele apita no Palmeiras. Entendeu? Então eu acho que é preciso tirar o Klaus de jogos finais quando o Palmeiras estiver envolvido. Mas é aquela velha história da mulher de César. Mas essa história que ele é palmeirense é comprovada? Sim, claro. Ou é só um... Não, todo mundo sabe. Vamos ver aí o... Custa Então... nada. Eu nunca Tira. vi foto dele. Não, todo mundo fala isso. É a questão do Klaus. Ele teve interferência? Não teve. Nenhuma. Ele teve o quê? Interferência? Não, também. Nenhuma. Com a ressalva do lance do pênalti que a gente já disse aqui, que é um lance interpretativo polêmico, tanto que aqui nessa mesa não há unanimidade. Não teve interferência no jogo, não teve. Agora, pro bem do Campeonato Paulista, há que se tirar o Klaus nas finais do campeonato envolvendo o Palmeiras. Tem que tirar o cara, pô. Tem que tirar o cara. Ele é palmeirense. Todo mundo sabe disso. Terceira final seguida que ele apita no Palmeiras. Pra que isso? Tem o Luiz Flávio. Tem o Vinícius Araújo. Tem o Flávio Rodrigues de Souza. O próprio Candançan, que fez umas lambanças que pode apitar um jogo final. Entendeu? Então eu acho que é preciso tirar o Klaus de jogos finais quando o Palmeiras estiver envolvido. É preciso. Ele interferiu? Repito. Não. Mas é aquela velha história da mulher de César. Mas essa história que ele é palmeirense é comprovada? Sim, claro. Ou é só um... Não, todo mundo sabe. Vamos ver aí o... Custa nada. Eu nunca vi foto dele. Não, todo mundo fala isso aí. Não, mas o que eu Ele falo assim... nunca negou, mas tá. se ele é o melhor árbitro e o cara é imparcial... É que há eu prefiro níveis semelhantes. Eu prefiro ele... Não, eu não... Em São Paulo não acho. Eu acho o Flávio Rodrigues de Souza um bom árbitro. Ontem, por exemplo, o Luiz Flávio apitou o jogo do Noroeste. O Vinícius apitou o jogo sábado do Juventus. Do Juventus. Ambos apitaram super bem. Pô, são árbitros que têm personalidade, que têm o controle do jogo e que, tecnicamente, se forem inferiores ao Klaus, eu, por exemplo, acho o Luiz Flávio péssimo. Eu acho ele uma das maiores vergonhas da arbitragem brasileira. Eu acho, Luiz Flávio. Ele, assim como o irmão dele, era tão péssimo quanto, e aí tá, enfim, deixa pra lá. Né? Marcelo Teixeira, vamos lá, vamos ouvir o presidente do Santos e depois vamos destrinchar aqui esse Palmeiras invencível. Vamos lá, fala, Marcelo. Esteja orgulhoso da gente. 8 anos nós ficamos sem fazer absolutamente nada. Nós não chegávamos em nada. Ao contrário, amargamos uma das piores páginas da história do clube. Em 4 meses, vocês alcançaram 2 objetivos que eu tracei com vocês. Quais eram? Primeiro, qual era? Copa do Brasil 25. Segundo que eu disse lá, nós somos time para chegar onde? Final do campeonato. Estamos aqui. Tantos queriam estar aqui. E nós estamos aqui. Quando eu assumi em 2000, 4 meses, nós fomos vice-campeão. Perdi para São Paulo no Morumbi. A história, o filme está quase encaixado. Qual é o terceiro objetivo nosso do ano? Qual é? Qual é o próximo objetivo que eu me comprometi com vocês em contrato em 25? Qual é? Já disputar a elite do futebol brasileiro. Esse é um degrau que nós temos que comemorar. Mas comemorar. Não, podia seguir, pô. Podia seguir, porque o discurso estava bom. Porque agora quem inflamou o discurso... Acabou. Acabou. Não falou isso. Não. Tem sequência tem do 70 discurso. minutos, ele terminou mas eu acho que valia. De verdade, eu tô falando sério, eu acho que valia. Troféu orgulhosamente ali no centro daquela roda, e eu acho que os jogadores do Santos e torcedores do Santos têm mesmo o direito de se orgulhar, não de ficar felizes. Discursa, gente, arruma ali. Não de ficar felizes. Ninguém fica feliz com derrota. Mas o orgulho é algo diferente, um sentimento diferente de felicidade. Orgulhosos, eu acho que o Santos, como nós, eu falo muito da Portuguesa, porque, enfim, vocês sabem que eu torço muito, como nós estávamos lá na Vila Belmiro, quando acabou aquele jogo contra o Santos, perdemos nos pênaltis. Saíram orgulhosos. Saímos de, bicho...
peito aberto, entendeu? Cabeça erguida A briga era mesmo. pra não cair. Chegou às quartas de final do Campeonato Paulista. Quase eliminou a Quase eliminou o Santos. A portuguesa pode falar que encarou o vice-campeão. Claro, que a gente tá e o elogiando fez. aqui. E o Algum fez. valor tem, é. Agora, muito legal, porque isso só campeonatos assim com eliminatórias é que permitem, né? Fala. Nos últimos 20 anos, vamos colocar exatamente como o Marcelo colocou, nos últimos 24 anos, nenhum presidente comandou o Santos como o Marcelo Teixeira. Com erros, com acertos, claro, mais acertos para mim do que erros, mas ninguém comandou como o Marcelo Teixeira. Primeiro porque, assim, muito se fala da história, o Marcelo punha dinheiro no Santos, depois pegava o dinheiro não sei o quê. Eu não vejo problema nenhum se há transparência nisso. Se há transparência nisso, o clube é quem tem que se preparar para não depender somente do dinheiro do Marcelo. Tá? Mas o Marcelo, diferente de muitos, ajudou o Santos. Tentou ajudar o Santos e tem todo o direito de falar, eu ajudei, eu também preciso. Não esfolou o Santos. Ninguém é bobo, tá? O futebol e o business, né? Ele tem que ser profissional, são negócios. Eu te dou, eu recebo o meu, com os meus juros e tudo mais, e acabou, como o Paulo Nobre fez no Palmeiras, não vejo problema nenhum, desde que seja algo transparente, tá? O que o Marcelo pode ter errado aqui a colar, contratações, pagou mais caro para A, para B, isso aí todo presidente vai errar, tá? Agora, o elogio que eu faço a ele é que ninguém, até o Laor, que fez uma grande gestão, ninguém teve o sentimento e a dedicação e a vontade de gostar e de se envolver com o futebol como o Marcelo. O Marcelo é um presidente de vestiário, ele é um presidente de futebol. Eu acho que todo clube deveria ter esse tipo de identificação, que é o cara que, claro, vai entender do negócio, vai entender dos contratos, vai entender da parte jurídica, da parte burocrática, mas o cara tem que, em primeiro lugar, para presidir um clube cujo carro-chefe é o futebol, gostar, amar, entender e querer se envolver no vestiário do futebol. Então, esse tipo de postura foi a postura que mudou o Santos em 2000, que depois teve a sequência 2007, campeão paulista e tudo mais, e que vai mudar o Santos esse ano. Primeiro porque eu acho que o time é bom, já falei aqui. O time montado da forma que está o Santos, ele é surpreendente. Nenhum time do mundo, na Série B, do jeito que estava, com as dívidas que tem o Santos, montaria um time com a capacidade que esse Santos montou. João Schmidt, Pituca, Juliano, não montaria. Esquece. Eu falo pelo exemplo do próprio Palmeiras. Ele montou times horrorosos nas duas divisões inferiores quando jogou. Times horrorosos, que não chegavam aos pés desse time do Santos. As escalações eram cretinas. Esse time do Santos, não, ele montou um time de Série A. Tá? Só o Corinthians conseguiu montar um time a esse molde. Segundo ponto, quando o jogador vê o presidente, que já tem uma história no clube, voltar para se envolver dentro do vestiário e justamente puxar esse tipo de referência, o cara olha a hierarquia com respeito. Ele não vai olhar para o presidente pensando, puta, esse cara é um bunda mole, como eles olhavam para o Rueda, como olhavam para o Pérez, como olhavam para Modesto Roma, para Odílio, para esse monte de cara que passou no Santos e destruiu o Santos. Eles olham pro Marcelo, pô, esse cara, desculpa, vai estar no contexto. Não sei não, ó, vai vamos ver o que você vai falar, porque já tá ficando alongando alongando demais Sormani já. aqui. E os caras olham e falam assim, pô, esse cara é foda. Esse cara fez acontecer. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco, né, sobre esta final do Campeonato Paulista, que mais uma vez tem um lance duvidoso a favor do Palmeiras. Nunca é ao contrário, né? E tudo isso vem se acumulando em vários anos de finais aí que o mesmo árbitro Klaus apita. Então, de fato, é algo para ficar de orelha em pé, para saber o que de fato está acontecendo aí com a Federação Paulista, que sempre escala o mesmo árbitro, sempre para a final do Campeonato Paulista. É para ficar de orelha em pé. Claro, ninguém está colocando em dúvida a questão técnica do árbitro e que ele esteja puxando para lado A ou lado B, que de fato ele é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Eu também concordo. Árbitro firme, pulso
quando tem que ter bastante autonomia, ele tem. Então, de fato, ele tem que ser escalado na maioria dos jogos importantes aqui do futebol brasileiro. O que nós trazemos aqui nesse vídeo é sobre essas finais consecutivas do Campeonato Paulista que o mesmo árbitro está sendo escalado, né? É sempre bom ficar alternando. Um estado que nem o São Paulo, não é possível que só tenha um árbitro capaz de apitar com autonomia e que não haja nenhum erro e que não haja nenhuma interferência aí para que o resultado aconteça, né? Rafael Claus é o árbitro que tem apitado sempre as finais do Campeonato Paulista. E no último jogo entre Palmeiras e Santos, teve alguns lances aí duvidosos que todos eles foram a favor do Palmeiras, né? Jogador que deu uma cotovelada na cabeça do jogador do Santos, o VAR não chamou. Em lance duvidoso em que Endrick se envolveu com o goleiro do Santos, aí sim o VAR chama para o árbitro rever o lance e marcar o pênalti. De fato, o pênalti é questão de interpretação, né? Poderia se marcar ou então não poderia se marcar. O que precisamos entender é que por que o VAR chamou se o árbitro dentro de campo entendeu que não foi e ele estava bem posicionado. Então, essa questão só de chamar o árbitro já coloca uma pressão no juiz. Dificilmente, quando o árbitro vai à beira de campo para rever um lance que ele não marcou, ele não vai reverter, ele não vai dar aquele pênalti ou dar aquela falta ou expulsar um jogador. Dificilmente isso acontece, né? Porque geralmente o VAR chama quando entende que houve um determinado tipo de erro. Então o VAR tem sim que corrigir os principais erros que acontecem aí no futebol brasileiro, mas também ele tem prejudicado porque ele coloca uma pressão no juiz sem necessidade, porque o cara olhou o lance, viu que não era falta e mesmo assim é chamado para rever o lance e aí marca o pênalti. Então Sormani, sendo bastante sincero, de acordo com ele, o juiz Claus, é palmeirense. Eu ainda não vi nenhuma imagem ou nenhuma declaração a respeito disso, sobre que ele já declarou seu time de coração, mas para evitar qualquer polêmica e para não fazer com que o Campeonato Paulista perca a sua identidade, é bom mudar os próximos árbitros que apitem a final, independente de quem esteja envolvidos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, mas o que nós prezamos é que sempre tenha esse dinamismo aí de estar mudando a arbitragem, seja ele um campeonato carioca, paulista, enfim, qualquer campeonato estadual, não pode apenas um árbitro apitar todas as finais. Essa é a minha opinião. E na opinião de vocês, houve um favorecimento para o Palmeiras naquele pênalti? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.